Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: as coisas saem do controle quando ouvimos os outros em vez de ouvir a voz de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a ler a Bíblia, lá no comecinho, em Gênesis, nós ouvimos a respeito da criação do mundo, da criação do homem e também sobre o pecado. E às vezes aquela conversa ela passa meio despercebida. Quando nós ainda não temos maturidade espiritual, parece que é apenas uma alegoria, algo que está sendo contado e que não tem muita importância. Porém, aquele mesmo tipo de comportamento nós temos até hoje. E pelo pecado estar em nós, por nós não termos sabedoria, nós continuamos vivendo esse ciclo do Adão e Eva, aonde nós pecamos e ao invés de admitir o pecado, nós culpamos as pessoas. E é sempre assim, ou culpamos as pessoas, ou culpamos a Deus, distorcemos os fatos, exageramos, mas no final nós sempre colocamos em dúvida aquilo que Deus pediu e colocamos mais confiança nos nossos próprios desejos, na vontade que nós temos e no orgulho, aonde nós não iríamos mais depender de Deus e apenas das nossas próprias forças. Mas a vida, ela sempre bate mais forte. Vai sempre ter um momento onde você vai se ajoelhar, onde você vai ver o tamanho da sua pequenez, onde a impotência, aonde o dinheiro não compra, aonde o jeitinho não dá para dar jeitinho. E aí você cai na realidade. Só que sem Jesus não existe arrependimento. Sem Jesus não existe salvação. Sem Jesus só existe escuridão. Quando nós começamos a ler o Gênesis, e eu vou dar uma mudadinha hoje, eu vou começar a explicar o começo de Gênesis para a gente entender o que aconteceu e depois nós entramos nas passagens. A palavra ela fala que a cobra ela era o animal mais astuto, mais esperto que tinha dentro do paraíso. Não dá para entender se a cobra era da forma que nós conhecemos hoje, porque Deus fala depois que o castigo dela vai ser rastejar. Então aparentemente ela tinha braço, ela tinha perna e ela poderia conversar com as pessoas. E talvez você esteja olhando para mim e falar, isso é meio absurdo. Então eu vou te apresentar algumas pessoas que falam que o cachorro, mesmo não falando, conversa com elas e que os animais, eles acabam nos entendendo. Então a gente percebe que o animal também tem sentimento, que o animal também ele tem capacidade de se expressar. Nós vemos isso com os pets que nós temos perto de nós. E é o que Deus está dizendo, quem sou eu para questionar ou para dizer se é possível ou impossível, isso não cabe a mim. E a cobra, ela chegou na mulher e começaram a ter algum tipo de diálogo. E ela pergunta para a mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Se a gente vai lá em Gênesis, no capítulo anterior, em Gênesis 2, Deus ele não disse que eles não poderiam comer o fruto de nenhuma árvore, mas apenas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha como a cobra, quando ela fez a pergunta, ela generalizou, que é uma coisa que nós fazemos. Outra coisa que nós vemos também, é verdade que por você ser crente, vocês não podem fazer nada? Generalizando. Sempre que você vê algo generalizando é o diabo. Então ele tenta gerar o quê? Dúvida. Ou ele tenta mostrar que aquilo que Deus pediu é algo injusto. Nossa, olha quantas árvores bonitas e vocês não vão poder comer de nenhuma. E aí a mulher vai e fala para ela, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Aqui tem um probleminha só. Deus não disse nada sobre tocar na fruta.
ela foi lá e exagerou também. Então olha onde já começou. Deus pediu algo, ela pegou uma coisa que era verdade e jogou uma meia inverdade junto. Quando Satanás viu que a mente dessa mulher já estava corrompida, ela foi começar a manipular os pensamentos dela. E é justamente nesse ponto que é o que acontece com nós. Então agora nós vamos começar o nosso devocional através da passagem de Gênesis 3, versículo 4 a 7. A palavra do Senhor ela diz assim: Mas a cobra afirmou: Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou: como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Então, eles atribuem que o Gênesis foi escrito por Moisés por revelação divina. Se foi, não sei, se é, não sei, mas eu creio que isso é a palavra de Deus, porque isso explica de forma assim, muito precisa o que acontece conosco. Então, você pode pegar a palavra e ficar tentando refutar. Eu prefiro aceitar, por quê? Porque eu sinto Deus perto de mim. Eu sinto o seu amor, eu sinto a sua presença e eu não acho que ele precisaria mentir em nada das coisas que está escrito. Então, assim como Jonas também foi comido por um peixe, depois cuspido numa praia após 3 dias, assim como Jesus caminhou sobre as águas, assim como Jesus ressuscitou. Então, eu posso pegar a Bíblia e ficar olhando a minha capacidade e falar: não, isso é possível, isso não é possível. Segundo nós, a felicidade não existe. Se você fosse feliz, você não bebia. Se você tivesse paz, você não ficava fumando para tentar sentir tranquilidade ou alguma coisa. Então veja que não está em nós nada que nós buscamos no mundo. Nem a satisfação, nem a sabedoria, nem a vontade, nem nada. Então, depois daquela conversa inicial, a mulher disse: olha, nós não podemos comer nem tocar, senão nós morreremos. Então isso foi a mulher dizendo o que Deus tinha dito com meias verdades. E a cobra, aproveitando a situação, primeiro, por que a cobra conversou com a mulher? Porque a mulher respondeu à cobra, ela podia ter ignorado e nada disso teria acontecido. Mas é na nossa vaidade, é na nossa curiosidade que o mal ele vem corrompendo o nosso coração, os nossos pensamentos, porque a batalha espiritual acontece onde? Nos pensamentos. Ela recebeu uma informação da cobra, ela podia ter se sentido satisfeita com aquilo que Deus tinha ensinado. No primeiro ponto, a cobra disse uma mentira. Ah, é verdade que... Cara, eu nem vou responder, essa pessoa aí tá louca. Ela não sabe que é verdade? Eu não vou nem trocar ideia com esse povo. Mas não, é a vontade de ficar explicando, de ficar se justificando. Aonde começou. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Pronto, eu posso comer. Eu vou ouvir o que Deus disse na palavra, o que eu posso ou não fazer, ou eu vou ouvir o mundo? Se a gente vai lá em Apocalipse, Deus fala que a cobra era Satanás, que tinha entrado lá. E aí, eu vou ouvir a quem? Eu vou ouvir a Deus ou eu vou ouvir os outros? Nós temos que sempre fazer uma escolha. E aqui é a origem de tudo. Por que a gente tem dúvida dentro de nós? Nós sabemos o que é o certo, mas nós queremos sempre medir se aquilo é ou não bom para nós. Se vai ferir o que Deus disse, para a gente pouco importa, porque a gente é desses mesmos, é interesseiro. Só buscamos viver a experiência que nós temos aqui, como se a vida fosse só isso, algo para se experimentar. E a cobra continua: Deus disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão. Então olha que a cobra chamou Deus de mentiroso. Deus está enganando vocês, Deus está escondendo as coisas de vocês. Vocês estão aí confiando nele, mas não é isso não. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. O problema é que ele não quer que vocês tenham liberdade.
O problema é que vocês não podem ter autonomia, senão vocês vão ser semelhantes a Deus. E os seus olhos se abrirão e vocês serão como a Deus. Olha onde ele foi dar o exemplo, os seus olhos se abrirão. Veja que essa ideia de ter um despertar, desde lá de trás ela já existe. Jesus ele fala, desperta tu que dormes. Enquanto a cobra dizia que isso ia abrir os olhos espirituais, ele fechou. E Jesus precisa vir para abrir os nossos olhos. Veja como que tudo que Satanás diz é mentira. Você é enganado achando que vai receber uma coisa e sempre recebe o contrário. Não parece a nossa vida também? Que você faz sempre planos e tem certeza que as coisas vão ser assim, assim, assim. A hora que você vai ver, tá tudo de ponta cabeça. Tá tudo exatamente o contrário. Deus é o único que aquilo que ele promete, ele cumpre de forma integral. O diabo não, ele promete uma coisa e sempre entrega o contrário. Então na cabeça deles os olhos espirituais seriam abertos, mas fecharam. Porque a partir do momento que eles tiveram que escolher entre o bem e o mal, eles já não tiveram mais escolha. Porque só ficou a dúvida. Quando você vai num lugar que só tem cachorro-quente para comer, o que você vai comer? Cachorro-quente. Quando você vai num lugar que tem 300 tipos de coisa para comer, quanto tempo você não gasta ali olhando o cardápio, pensando e vendo? Ah, mas será que esse é bom? Não, mas será que esse é bom? E de repente um escolhe uma coisa e tá mais gostosa que a tua. A gente não se dá bem muito com escolhas. Porque a gente sempre quer o melhor. A gente sempre quer tirar vantagem. Então quando eu tenho que escolher, eu não consigo pôr tudo na mesa. Será que não dá para trazer tudo aqui para comer um pedacinho de cada um? Igual quando vai no self-service, não consegue comer uma coisa só, vai lá e enche o prato de tudo que tem lá, vou experimentar tudo aqui. Você vê que a gente não lida bem com essas coisas, principalmente se você tiver que ter disciplina. Poxa, eu tô fazendo um regime, eu tô fazendo alguma coisa, será que a gente consegue fazer esse tipo de coisa? Não consegue. E vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí a nossa querida mulher, ela olhou para a cobra, pensou, olhou para a árvore. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. Como é que ela sabe que a fruta era boa de se comer se ela nunca tinha comido? Então ela sentiu o desejo não pela fruta, mas pelo que a fruta traria. É a mesma coisa que a bebida faz. Não é o gosto da bebida que é gostoso, que lá é desgraça, mas é a sensação que ela traz. E por ter um alívio momentâneo, ela acaba atribuindo aquele gosto amargo, aquilo a algo bom. E pelo amor de Deus, cheiro de bafo, de bebida, de cerveja, você vai falar pra mim que isso é gostoso? Joga dentro da tua casa lá, deixa secar a cerveja, fica gostosinho, né? Cheiro de cerveja no chão, essas coisas, né? É bom, né? Cheiro de bar, cheiro de coisa, né? Bacana. Então ela foi lá, olhou a fruta e olha lá, e ela pensou, como seria bom comer, como seria bom ter entendimento, né? Como você sabe agora, vai ser bom. Não, essa fruta ela só vai trazer coisa boa pra gente. Não, como seria bom eu ter dinheiro, como seria bom. Você percebe que aqui é a mesma coisa que a gente faz, a mesma coisa, são os mesmos pensamentos, as mesmas justificativas e a mesma forma que a gente é enganado. A mesma forma sempre. E não satisfeita, aí ela apanhou uma fruta e comeu. Que gostoso, é verdade. Tudo aquilo que a cobra disse era verdade. Nossa, como eu tô sentindo satisfação. É verdade, olha como a droga, ela ajudou a minha cabeça agora. Eu tava estressado, olha como eu tô numa paz. Olha como eu tô. Nossa, ajudou mesmo. Foi muito bom isso que eu fiz. Não, foi muito bom. Naquele instante. No momento que as coisas estão acontecendo, parece que tudo está muito bom e muito gostoso e não satisfeita. O que ela fez? Ela deu para o marido. Não, marido, vem cá que eu comi um negócio agora aqui, ó. Não, cheira esse pozinho aqui, que esse pozinho aqui vai ajudar a gente a ser feliz. Não, pega aqui que isso daqui vai dar certo para nossa família, agora vai ser bom. Não, vamos começar a fazer. Será que não tem essas maluquices? Que não sente a própria satisfação na vida e começa a buscar as coisas e trazer para dentro de casa e colocar lá dentro. E o homem viu lá, não desconfiou.
Eu passei por esse mesmo processo, entre aspas, quando eu tinha, 15 anos, quando um amigo meu da escola veio com droga e me deu. E eu nem sabia o que era droga, tão goiaba que eu era. Não tinha nem maldade, nem malícia, nem nada, não sabia nada, um tchonga. Só que aquilo trouxe dentro de mim algo que eu nunca tinha sentido. De alguma forma aquilo afastou da minha mente aqueles pensamentos, aquelas coisas. Então você vê que como as circunstâncias, os amigos, as mulheres, dependendo quem está ali do nosso lado, corrompe a nossa mente. Graças a Deus eu conheci o Senhor e infelizmente até hoje ele continua fazendo uso desse tipo de coisa. Perdido. O honrar o pai e a mãe ficou em alguma parte do Antigo Testamento, porque é só desgraça. Só desgraça. E às vezes a gente acha que uma atitude de você oferecer uma bebida, oferecer um cigarro, oferecer alguma coisa para alguém que nunca fez, você forçar ela a experimentar alguma coisa, não vai ter nenhum tipo de consequências. Então nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Então se a tua vida não tá boa, se você tem ato, não oferece para ninguém, não dá nada para ninguém e principalmente se arrependa do mal que você fez. Sabe, porque às vezes você está condenando, não é só a pessoa, mas é a família dela. E do mesmo jeito, alguém deve ter feito isso com ele. Então eu não vou olhar para ele, nossa, como é um malvadão, porque alguém lá atrás também fez o mesmo. E assim como a palavra de Deus que eu posso receber e passar para frente, e uma pessoa testemunhar, um dia eu encontrei um amigo, e um amigo me ensinou a conhecer Jesus Cristo. E graças a ele, eu estou aqui, do mesmo jeito o diabo pode vir oferecer coisas. Os frutos proibidos, aquilo que vai dar a liberdade, o rock and roll, o ser livre. E a gente não entende isso. Eu naquela época eu não entendia nada disso. E a maior parte das pessoas não entende nada disso. Elas entendem que a bebida alivia a dor. Só entendem isso. Elas entendem que naquele momento a cabeça dela não vai pensar em mais nada. E é só. E depois começam a reagir sobre esse sentimento achando que eles têm a liberdade. Mas não, eles vão corrompendo cada vez mais as pessoas. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então tudo o que aconteceu foi o quê? O que eles ganharam? Sabedoria? Não, vergonha. Eles ficaram com vergonha e criaram um problema que eles não tinham. Então, costuraram umas folhas de figueiras para usar como tangas. Eles viram que eles estavam nus, arrumaram um problema que eles não tinham, agora eles tinham que encontrar uma solução e eles foram ali fazer as tais folhas de figueiras para eles se vestirem, para eles não estarem nus. Olha que antes não tinha problema. Quando a gente está na presença de Deus, nada tem problema. Ah, mas tá pelado. Não tem problema. Aquilo não me atenta, aquilo não me deseja, aquilo não faz parte. Então o que eles acharam que abriu os olhos espirituais só trouxe a maldade para o coração deles. E é isso que nós nascemos, com toda a maldade do mundo dentro de nós. E nisso fala a palavra, porque o próximo versículo a gente não vai ler ela inteira, senão ia ficar muito grande o devocional. E aí nesse meio tempo, o que está acontecendo? Deus está andando, fala que tem uma brisa, e aí ele chama Adão, e Adão está lá escondido. Quando ele presta atenção que Deus começa a chegar perto dele, eles pegam e se escondem. Se a gente vai lá em Gênesis 3, versículo 10 a 13, a palavra do Senhor ela diz assim: O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estavas passando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? A mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. Então é a continuação da passagem de cima. Deus ele estava andando pelo jardim, e quando eles perceberam que Deus estava vindo, ouviu a voz dele, eles se esconderam. E aqui começa o diálogo. O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estava passando pelo jardim. Então, veja que a atitude que nós temos é sempre essa, é de se esconder de Deus. É querer não mostrar o nosso pecado.
Quando ele vai lá e quando ele costura uma folha de figueira para trampar a sexualidade deles, eles queriam criar tipo uma capa, uma mentira, algo que as pessoas não pudessem ver. Então as pessoas não vão mais ver que nós estamos nus, nós vamos esconder isso. Enquanto tudo ficava à vista, quando fazia parte da obra de Deus, agora algo precisa ficar escondido. E o homem começou a sentir o quê? Medo. Medo. Por que ele sentiu medo? Porque ele pensou o que Deus iria pensar. Ele tentou sentir o que Deus iria sentir quando visse que eles estavam nus. Olha como o pecado faz. Ao invés de eu pensar no que Deus pediu, o que Deus pediu? Para não comer a fruta da árvore proibida. O que eles fizeram? Eles comeram. A partir daquele momento, eles começaram a se preocupar com o que Deus iria pensar. Então é sempre isso que nós estamos fazendo. Quando nós mentimos, nós estamos preocupados com o que as outras pessoas vão pensar. Então, pela manutenção da aparência, para que as pessoas não entendam o pecado que está em nós, para que nós possamos confundir essas pessoas, nós mentimos. Isso é uma característica porque a nossa mente ela está corrompida e por ela estar corrompida ela pensa dessa forma, ela deseja dessa forma, ela age dessa forma e o nosso comportamento se transforma nisso. Quando é o Senhor quem dirige a nossa mente, nós não pensamos mais assim e nem agimos mais dessa forma que era antes do fruto proibido, a forma que eles reagiam. Então, quando a gente fala que nós temos o livre-arbítrio, olha como se tiveram a escolha entre fazer e não fazer, mentir e não mentir, distorcer e não distorcer. Eles sabiam que era certo, Deus tinha dito, isso aqui é o certo, mas eles foram lá e decidiram não fazer o certo. Por isso que quando nós conhecemos a palavra de Deus, Satanás ele vem trazendo as coisas até nós, mas nós não aceitamos. Onde a gente olha esse tipo de comportamento também? Lá no deserto com Jesus. Ele ficava tentando, ele ficava jogando coisas dentro deles, desejos que eles poderiam ter, mas Jesus não aceitou. E diferente deles, que quando eles comeram aqueles frutos, eles estavam satisfeitos já lá, tinha tudo, eles tinham todas as árvores. Jesus estava vivendo um momento de escassez extrema no deserto. Lá fala que 40 dias ele estava em jejum quando o diabo foi tentar ele para transformar a pedra em pão. Eu ouvi a tua voz quando estavas passando pelo jardim e fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Olha o primeiro sentimento que apareceu, medo. Nós sentimos medo de alguma coisa? Sentimos. E é quando? Quando Deus está presente, mas não de uma forma a qual nós temos um relacionamento com Ele, mas quando nós desagradamos a Deus. Dá para entender que tudo que nós sentimos é espiritual e está dentro dos nossos pensamentos? E fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Você acha que Deus achou aquilo a coisa mais normal do mundo ou não? Sabia que eles tinham feito alguma coisa? Teve uma quebra de padrão. Então ao invés dele falar, Senhor, você me perdoa? Senhor, nós erramos, nós fizemos algo que você não pediu. Não, aqui vai começar aquilo que nós fazemos. Aí Deus perguntou, e quem foi lhe disse que você estava nu? Deus sabia o que tinha acontecido. Deus sabia tudo o que estava passando no coração dos dois. Quem lhe disse isso? Quem falou para você essas coisas? Colocou nos teus pensamentos que vocês estavam nu? Quem colocou? Quem? Você percebe que não está em nós. Não está em nós. Não está em nós. Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? E é isso que a palavra de Deus ela faz com nós. Ela mostra o nosso pecado. Você está triste? Por acaso você desobedeceu o que eu disse? Você está triste? Por acaso você mentiu? Você enganou? Por acaso você fez as coisas erradas? É por isso que você está sentindo triste?
Veja como a nossa mudança depende da palavra de Deus e do conhecimento de Deus. O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta. Ele assumiu a culpa? Não. O que ele fez? Colocou a culpa na outra pessoa. O que nós fazemos? A culpa é da mulher. Não, a culpa é do homem, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Vai num psicólogo ou num psiquiatra e pergunta de quem é a culpa. A culpa sempre é de alguém. E quem coloca a culpa nos outros? Você acha que é uma pessoa que está em paz ou uma pessoa que está tomada pelo pecado? Adianta colocar a culpa em alguém? Se você acha que existe um culpado na tua vida que não seja você, você está enganado. A culpa é sua. Quem comeu o fruto? Independente. A mulher poderia ter te dado, mas você poderia ter falado: eu não quero. Disse não? Não, não disse. De quem é a culpa? É da mulher? É de quem te ofereceu? É a mesma coisa comigo. A culpa é do meu amigo? Não, a culpa foi minha que aceitou. Independente que naquele momento eu não entendesse o que era aquilo, eu poderia ter falado não. Entende como essa correlação de achar que o culpado é o outro? Porque a primeira hora que eu contei a história, parecia que a culpa era do menino. Ele tem a parcela de culpa dele, mas eu também tenho a minha. Eu não posso simplesmente me abolir das histórias. Todos nós somos culpados, todos nós pecamos, todos nós desobedecemos a Deus. Então, quando você se acha melhor do que realmente é, será que Adão era melhor do que Eva? Ah, ela comeu primeiro, ela que me deu, mas ambos comeram. O que vocês fizeram de diferente? Ambos comeram, ambos desobedeceram. Tem mais culpado e menos culpado? Será que agora a gente vai chegar e vai falar: não, mas eu comi um quarto da fruta, ela comeu a fruta inteira. Não, mas você entende que esse tipo de comportamento só vai levar a gente para o inferno. Então, se você acha que o problema são as mulheres, se você acha que o problema são os homens, que o problema seja alguma coisa, o problema é a falta de Deus. O problema é a falta de sabedoria. Por isso que Deus fala que a mulher tola, ela destrói a casa, e a sábia, ela edifica. Se você não souber dizer não para o pecado, se você não souber dizer não para Satanás, dizer não para aquilo que Deus falou: isso vai dar ruim, esse tipo de coisa vai acabar contaminando. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas não vou me deixar me dominar por coisa nenhuma. Eu posso olhar a vida dos outros e entender: isso não faz bem. Olha, esse tipo de comportamento não dá certo. Esse tipo de coisa não leva a lugar nenhum. Esse tipo de coisa eu já fiz, eu sei que é errado. Eu tenho que criar uma consciência do que está acontecendo na minha vida, ao invés de ficar justificando. E a gente conhece a história. E segundo ponto que ele faz aqui também, que às vezes a gente não percebe. Ele está culpando Deus. Ele está culpando Deus. Ele não só culpou a mulher, como ele culpou Deus quando ele fala: olha, quem me deu essa mulher foi você. Se você tivesse me dado uma mulher melhor, quem sabe eu não teria comido o fruto. O que você acha? Você que errou, culpa sua. Você me deu uma mulher que era uma porcaria. A porcaria que você me deu, essa mulher aqui não é certa não. Percebe que na falta de sabedoria, conforme eu fui falando, eu consigo vir induzindo vocês a pensar de uma forma, a me colocar como uma vítima. Eu não sou vítima de nada, eu não sou coitado, eu sou culpado. Eu aceitei. E diversas coisas na minha vida eu aceitei. A culpa é minha. E é isso que nós fazemos. Nós colocamos a culpa em nós, independente das circunstâncias. Independente. Porque ele poderia ser a pessoa assim, que quando ela viesse oferecer, ele falasse: olha, isso não é certo, isso vai chatear a Deus, não foi isso que ele pediu pra gente. Mas não, ela foi lá e conseguiu convencer ele. Por quê? Porque a vontade já existia nele. E Deus, se a gente for lá, ele fala que o pecado nasce quando nós somos atraídos pelos nossos próprios maus desejos. Então, se ele não tivesse vontade de experimentar a fruta não iria atentar a ele de jeito nenhum. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: olha que coisa interessante, por que ele já não foi lá brigar com a mulher? Por que ele perguntou para a mulher? Às vezes nós ouvimos as coisas e não perguntamos para a pessoa, nós já subjugamos que aquilo seja a verdade de forma integral. Deus, ele sempre vai perguntar. Quando eu confesso o meu pecado,
eu estou admitindo. Na verdade, Deus está me perguntando, você fez isso? Quando nós lemos a palavra, é a forma que Deus pergunta, você fez isso? Senhor, eu fiz isso. Ele não subjugou como se o homem fosse a verdade e a mulher fosse lá. Não, ele foi lá atrás da mulher perguntar para a mulher. Então o Senhor perguntou à mulher, por que você fez isso? Por que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. Aqui tem um ponto. Será que a resposta dela foi induzida pela resposta dele? Porque normalmente, se a gente olhar, se tiver 10 pessoas respondendo uma coisa, nós normalmente costumamos copiar a primeira pessoa que respondeu, porque nem sempre nós temos certeza do que é e que não é, e às vezes a gente acaba copiando comportamentos, copiando coisas. Então ele viu que ele colocou a culpa em alguém e ficou tudo bem, que Deus veio perguntar para ela, falou, eu vou pôr a culpa na cobra, então a culpa não é minha, não é dele, a culpa é da cobra. E adiantou? Não, nós sabemos que os dois foram expulsos do paraíso. Então lembra sempre, colocar a culpa em alguém, ouvir o que as pessoas dizem, só vai fazer a nossa vida sair do controle. Nós temos que ouvir a voz de Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Se você começar sempre a falar, mas você fez, mas você não sei na onde, mas você sabe que o diabo está tomado da tua cabeça. Tá? Então nós colocamos, independente seja justo ou injusto, nós temos um Deus que nos perdoa, e se nós estivermos tomados pelo Espírito Santo, isso é indiferente. Se alguém diz que a culpa é nossa e nós conhecemos a verdade, estamos fazendo aquilo que Deus pede, aquilo que agrada a Ele, isso tanto faz. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, que os nossos olhos espirituais para o bem possam ser abertos, que nós possamos comer desse fruto sim do conhecimento, mas do conhecimento de Deus, que é a sua palavra. Leia a palavra de Deus, escute louvores, reflita sobre a sua vida, se arrependa. O importante não é se nós erramos, mas se nós nos arrependemos, e nós sabemos que dar uma desculpa ou colocar a culpa em alguém não tira a culpa de nós, só nos leva à condenação. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.